Olá, hoje eu vou gravar um vídeo que vai fazer parte da comemoração do centenário do meu pai, Lauro de Oliveira Lima, que agora no dia 12 de abril completaria 100 anos. Então nós estamos fazendo vários vídeos em homenagem, né, para trazer a memória dele, da obra dele, da história dele, da vida dele. E nesse vídeo eu quero fazer uma coisa mais intimista, mais para aqueles que se interessarem de saber como ele era, na minha relação com ele, né? Ele está fazendo 100 anos e eu estou fazendo 70 esse ano. Então, contar um pouco das coisas que eu lembro, né? Que me marcaram na vida com meu pai. A primeira lembrança que me vem é a gente brincando na praia de Paracuru. Eu me lembro que meu pai fazia uma lagoa na beira do mar, e em volta desse pequeno buraco com água, ele ia fazendo uns castelos de gotas de areia. E aquilo sempre me impressionou muito, eu achava aquilo belíssimo, né? E pequenininha, mal conseguia fazer, mas aquilo ficou impregnado em mim, ele ficava horas fazendo aqueles castelos com a gente, fazendo túneis, né? Botava o pé, botava a terra, aí tirava o pé e fazia o túnel, e a gente passava a mão, e aquela brincadeira na praia. Esses castelos eu voltei a fazer com meus filhos, né? Outro dia eu estava vendo um álbum e tinha uma foto eu fazendo um castelo desse com meus filhos na praia de Cabo Frio. E mais tarde fiz com meu neto, João Marcelo, que está com 17 anos agora, e atualmente faço com a Sofia, minha netinha com 5 anos. Então essa é a primeira assim, lembrança muito forte. A segunda coisa que eu me lembro assim, de interessante, porque meu pai era muito ausente nessa primeira infância, ele trabalhava muito, né? Ele viajava muito pelo interior, fiscalizando escolas, então ele não estava ali no dia a dia, né? Uma coisa que eu me lembro bastante também era nos natais. Os natais, minha mãe ficava em casa para arrumar todo o gramado, que eu achava que era enorme, depois eu vi que era pequeno, né? Na grama, onde tinha um pinheiro de verdade, que ela fazia a árvore de Natal, e ali ela espalhava os nossos presentes. Mas para que ela pudesse arrumar a casa, as mesas, toda aquela coisa linda, maravilhosa dos natais, meu pai pegava todos os filhos, botava dentro de um carro e ia dar uma volta pela cidade. E levava a gente, às vezes, numas dunas de noite, né? Que a gente ficava descendo as dunas, se enchendo de areia, rolando nas dunas, passeando, olhando. A gente ia olhar árvores de Natal espalhadas pela cidade, presépio, né? Na época tinha muita exposição de presépios em Fortaleza. E então depois a gente voltava, tomava banho, se arrumava tudo e tinha a festa de Natal. Então eu me lembro muito dele levando nesses eventos, né? Uma outra lembrança assim que eu tenho muito forte é das leituras, né? Meu pai obrigava a gente a ler. Então a gente era obrigado a ler depois do almoço e fazer uma cesta, porque a vovó Bebeta obrigava. No Paracuru, onde depois virou um clube, depois derrubaram, era a casa do vovô Alcides de Castro Santos, pai da minha mãe. E em volta da casa dele eram alpendres gigantescos, né? Enormes. Dava para armar assim 10 redes, né? E a vovó armava aquelas redes todas, a gente tinha que deitar ali, dormir um pouco e papai obrigava a gente a ler. Nessa época a gente ele lia pra gente Monteiro Lobato, que é outra lembrança muito forte, ele sentando numa cadeira, nós todos em volta, e ele contando as histórias, fazendo voz, dizendo quem era cada personagem, e assim ele lia pra gente toda a coleção do Monteiro Lobato. E nessas cestas a gente lia Malba-Taã, O Reino Infantil, Contos de Fadas, aí tinha vários livros de criança que ele trazia, entre eles O Mundo da Criança, que era um livro lindo, né? Uma coleção, que a gente aprendia poesias para fazer apresentação de noite para os adultos. A gente fazia várias leituras desse livro, a coleção chamava-se O Mundo da Criança. Essa leitura foi muito rica e ela desagou no livro uma coleção chamada O Tesouro da Juventude. Nesse Tesouro da Juventude tinha uma parte dessa coleção que era chamada Os Livros Famosos, onde tinham verbetes de alto nível, resumindo todos os livros clássicos. E nós lemos todos esses livros famosos, né? Todos. Era assim, a gente começou a comer livro. E por que a gente comia livros? Porque para ele dar uma mesada pra gente, entre a 5ª e a 8ª série, para a gente ganhar qualquer dinheiro para ir para o cinema, qualquer coisa, papai obrigava a gente a ler. Então tinha que ler e fazer um resumo. Se você lesse, fizesse um resumo numa folhinha de papel,
colocasse lá embaixo da rede dele, recebia 1 cruzeiro, vou dando um exemplo. E se você lesse, fizesse o resumo e datilografasse, porque ele queria que a gente aprendesse datilografia, ganhava 2 cruzeiros. Se lesse, fizesse o resumo, datilografasse e fizesse uma análise crítica, ganhava 3 cruzeiros. Então essa era a forma da gente ganhar dinheiro durante aí um período de 3 anos, mais ou menos, até que todo mundo engatou num espírito de leitores, né? E eu me lembro muitas aulas que ele dava e tudo, mas esse espírito de leitor era assim muito importante para ele. E na adolescência, então, ele começou a comprar todo tipo de livro que estava na moda, chamados livros de bolso. Então ele comprava Dostoiévski, Mark Twain, Dixon, Jane Austen, Hermann Hesse, tudo que tinha em brochuras populares, né, a gente leu. Então ele ia trazendo aqueles livros e nós íamos consumindo. Alguns, né? Alguns se tornaram grandes leitores e muito incentivados pelo meu pai. No ensino médio eu já lia por minha conta, né? Não estava mais vinculado a dinheiro. E quando eu tirei a minha carteira de motorista, foi muito interessante, porque essa é uma memória muito forte. Meu pai falava muito bem, ouvir o Lauro falando era um encantamento. As pessoas ficavam encantadas, não era só eu por ser filha, mas as pessoas se encantavam. Ele convencia do que ele estava dizendo, acho que era por um profundo saber, pela certeza, né, do rumo que ele estava indicando. Então a gente ficava encantado. E eu, com 18 anos, tirei a carteira de motorista, e como todo adolescente, fiquei louca para dirigir o tempo todo. E aí fui ser motorista do meu pai durante 1 ano, 2 anos por aí. E durante esse período eu viajava com ele todo o interior de Minas Gerais, todo o interior de São Paulo. E fui até Curitiba, Londrina, aquela parte do sul, Ribeirão Preto, Mariana, Araraquara. Fui a várias cidades do interior de São Paulo e de Minas Gerais com ele nos cursos. E eu assistia aqueles cursos. Então era encantador, porque eu comecei a me interessar pela história. Todos os dias no curso dele tinha uma aula de história. E aí ele contava história completamente diferente de tudo que se tinha visto na escola, né? Cheio de outras visões, né? E me interessando também pela filosofia, porque através do curso de dinâmica de grupo, você se dá conta da psicologia, da filosofia e da história. Então foi muito interessante esse período da minha vida, foi extremamente rico, aprendi muito. Quando eu eu fiz o vestibular de astronomia na Universidade Federal Fluminense, passei, mas não cheguei a completar 6 meses. Aí saí, fiz o vestibular para matemática. Também não cheguei a concluir e terminei, claro, depois de tanta sedução, fui para pedagogia na Santa Úrsula. No período da universidade, o que mais me marcou não foi a universidade, foram os estudos na escolinha que nós montamos no Rio de Janeiro, a Chave do Tamanho, que a gente montou a família, né? Papai e nós, os filhos, montamos essa escola e ele toda semana orientava um estudo diretamente. Esses estudos eram apaixonantes. Mal eu queria ir para a faculdade, porque eu preferia ficar estudando com ele. Então ali nós lemos o capítulo 22 da Escola Secundária Moderna, que era uma verdadeira pós-graduação, e ele ia explicando Piaget. Lemos O Nascimento da Inteligência da Criança, lemos Piaget diretamente com ele, e ele ali orientando, e essa maneira eu aprendi para sempre. Quando eu montei equipes em Fortaleza para treinar, fiz o mesmo caminho que eu tinha aprendido com meu pai, que era fazer um estudo semanal, em que as pessoas liam um livro, e ali ia aprofundando cada parágrafo, ia discutindo. Não importava se você chega até o final da obra, não importa quantas obras você lê, importa que você estude profundamente, discuta profundamente cada parágrafo, cada tema, cada capítulo que vem vindo nesse processo. Para finalizar, né, eu quero dizer que meu pai era uma pessoa extremamente engraçada, atraente, né? Ele falando era uma pessoa com espírito, né? Você rir, você se envolver na temática, e ele tinha uma paixão muito grande pelos jovens. Então eu me lembro mais do meu pai na adolescência, onde a gente ia para todos os filmes que fossem permitidos.
meu pai levava os filhos, chamava um, bora pro cinema, bora, e ia pro cinema. Ele via tudo que era de filme, adorava filme. E adorava os jovens. Eu me lembro que na época de 68, 69, transitava muitos estudantes dentro da minha casa, muitos jovens, ele sempre amou os jovens. E como resultado desse grande amor dele pela juventude, ele escreveu um livro belíssimo que se chama A Juventude como Motor da História. A crença que ele tinha de que a juventude poderia mudar a história, poderia mudar o mundo. Então eu convido vocês a conhecer a obra do meu pai e confraternizarem nesse centenário, divulgando, falando dele, conhecendo a obra dele. E eu agradeço a vocês todos, muito obrigado.